Então, eu vou retomar 3 slides da semana anterior, que era do texto do Leon Denis, que começamos, porque hoje, na verdade, é a sequência do texto, exatamente como está lá no livro. Então, só para a gente não perder o raciocínio que ele vinha desenvolvendo, então, a gente começa com os slides anteriores e aí a gente vai. Então, o texto está lá no problema do ser, do destino e da dor, e ele chama revelação pela dor. É perante o sofrimento que se mostra a eficácia de uma crença robusta. Bem poucos a têm compreendido, bem poucos a têm explicado. Aprende a sofrer, não te direi procurador, mas quando ela se erguer, inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta, em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação. Associa tua vontade, teu pensamento ao alvo a que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Então, nós paramos aí do texto. Então, o conselho dele é que aprendamos com a dor, que não precisa procurar, mas que toda dor encerra um ensinamento. E perguntar qual é o ensinamento é a minha parte. A palavra que está grifada fui eu que grifei para nós pensarmos. Que a revolta diante de qualquer situação significa paralisação. Ninguém constrói na revolta. A revolta é um estado onde eu julgo que tudo está errado e não é comigo. Então, esse estado de revolta me impede de ouvir a mudança. Então, eu vou brigar com a dor, mas eu não vou fazer mudança. Então, são as duas situações que ele pede, olha, não fique na revolta e nem acabrunhado. Quer dizer, nem caia no desânimo, não se entregue, porque as duas situações são improdutivas. Quando eu ouço a dor e entendo o desafio que ela me traz, o aprendizado necessário, é que eu me torno uma pessoa ativa e começo um processo de transformação. A sequência, vamos lá, que é exatamente o texto. Então, que era o de hoje, bora. Vivemos em tempos de crise, para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos, serão precisas as duras lições da adversidade. Conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. A desgraça aproximará os homens. Só a dor verdadeiramente lhes faz sentir que são irmãos. Parece que a nação segue um caminho orlado de precipícios. O alcoolismo, a imoralidade, o suicídio, o crime e a anarquia fazem as suas devastações. A cada instante, estrugem escândalos, despertando curiosidades novas, remexendo o lodo onde fermentam as corrupções. O pensamento rasteja. Se eu não tivesse avisado que era a continuação do texto, vocês vão achar que esse texto eu tirei da onde? Da internet de hoje. Eu acho isso bastante importante.
porque a gente está cometendo o erro da França, caindo na revolta. E é isso que o Leon Denis avisou para os franceses. Passa o próximo, por favor. Num texto de 1922. Ele que viveu contemporâneo a Kardec, no fim da vida de Kardec, veio cuidar da parte da filosofia espírita, avisava aos franceses da corrupção, do pensamento que rastejava e da dificuldade que eles se encontravam diante daquela revolta. Então, nós precisamos ter cuidado, porque para nós linda é a Europa e péssimo é o Brasil. São lindos, sim, séculos depois. Irmãos muito mais velhos com obrigação de estarem muito à frente. Tem por obrigação ter mais equilíbrio que uma nação tão jovem. Mas e a nossa revolta? Ajuda em quê? Falar mal da pátria ajuda em quê? Então, esse é um texto do Leon Denis. Tá lá no, eu não aumentei nenhuma vírgula. Só que, hora que a gente lê... Ô, Gil, volta um. Talvez aqui, com o suicídio, o alcoolismo, ele falaria do crack, de drogas outras que chegaram num tempo mais moderno. Mas o que ele descreve é o cenário que a gente assiste. Quando ele fala pensamento rastejante, eu até trouxe cola hoje. Ó, ele está conversando com um povo que já passou pelo iluminismo, pela Revolução Industrial, que tudo isso compunha lá dentro daquela Revolução Francesa. Eles estavam com um pensamento muito à frente. E esse texto é logo depois da Primeira Guerra. Ou seja, ele está escrevendo para espíritos que vão enfrentar um tempo material muito difícil. E o que ele solicita? Que não se entreguem, porque a vida não é isso. E é diante da dificuldade, que lembra como ele começou? Que nós vamos mostrar se a nossa fé é robusta. Então, se a gasolina me preocupa mais que o perdão, eu sou francamente um espírito de expiação e não estou pronto para a regeneração. Se a comida me preocupa mais que o sentimento, eu permaneço no mundo de expiação, porque é a única preocupação que eu tenho. Então, esse é um cuidado que a pátria, candidata a ser o celeiro do Evangelho, necessitará para a sua transformação. Só que a transformação vai acontecer, eu queira ou não. O que eu posso é não fazer parte. E, mais uma vez, ser convidada a habitar outras paragens expiatórias para ficar lá estagiando num estado tão materialista como aquele que eu gosto. Mas é uma escolha. Porém, todos nós já temos condições dessa compreensão. E ele continua. Ó alma viva da França, separa-te desse invólucro gangrenado, evoca as grandes recordações, os altos pensamentos, as sublimes inspirações do teu gênio, porque o teu gênio não está morto, dormita, amanhã despertará. Então, nada está perdido. Nada é tão grave assim que não tenha solução. E quando hoje a Mércia escolheu, eu falei, vou esperar ela escolher as músicas. E quando a gente fala assim, ó, avante, sempre adiante, no Evangelho, a solução. Não tem governo para solucionar nada. Tem Evangelho. Mas esse Evangelho só se fará na intimidade de cada um. Se eu esperar um grande movimento externo, nós vamos continuar esperando. Eu preciso fazer a minha parte. E isso é tomada de consciência. Isso é ser o evangelizador do novo tempo. Porque, infelizmente, o que a gente está vendo é uma onda de revolta e desespero tomar conta.
como se algo extremamente terrível fosse acontecer. Algo terrível precisa acontecer, mas porque, por livre e espontânea vontade, nós não conseguimos entender. Por isso ele falou, é revelação pela dor. Para que eu me considere irmão do meu irmão, eu vou precisar de uma tragédia para entender que ele sofre como eu sofro. E falar, olha, nós somos iguais. Porque enquanto não apertou, a gente foi deixando. Então, infelizmente, é o mal necessário, mas nada está perdido. A decomposição precede a renovação. Então, estamos num tempo de renovação. A pergunta agora é, quanto tempo a gente precisa de decomposição? Porque, vê bem, decomposição não é lá fora, é aqui dentro. Quantas coisas mais ainda precisamos desconstruir? E a gente viu que não está desconstruído. A ideia do levar vantagem não é de governante, é do povo, que viu o povo sofrendo e tirou vantagem do próprio povo. Então, não é na alta esfera, é na esfera íntima que a correção precisa acontecer. E, para isso, eu preciso desconstruir a ideia de que eu estou aqui para lucrar. Não, eu estou aqui para evoluir. E, enquanto essa mentalidade não modificar, ficamos candidatos a precisar de mais dor para compreender que o tempo é outro. Da fermentação social sairá outra vida, mais pura e mais bela. Ao influxo da ideia nova, a França encontrará de novo a crença e a confiança. Levantar-se-á maior e mais forte para realizar sua obra neste mundo. Então, esse era o recado que ele estava dando para o povo dele, o povo francês, que viveu um grande abalo social, saído de grandes mudanças e enfrentando um pós-guerra onde tudo faltava. Dá para aplicar no Brasil hoje? Tranquilo? Então, é dessa confiança que o Espírito Superior fala. Quando um povo se une moralmente no bem, nada segura. Mas quando não é na moral cristã, é na força só e força bruta, está errado. Então, soluções de força já foram arriscadas em outros tempos. E o resultado a gente está vendo qual é. Então, talvez agora a hora é do caminho novo. Mas qual é o caminho novo? O caminho novo é aquele que a gente não andou. Por isso não conheço. Eu vou ter que descobrir a cada dia, fazendo. Então, é desafiador esse tempo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do Brasil, para a gente se situar o que é mesmo que a gente está fazendo. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está na lei de Deus. Então, um tempo novo é um tempo de novas ideias morais. Materialmente, falta muito pouco para a gente ter mais do que muito. Ah, mas tem muita gente que não tem acesso por falta de moral. De alguns, ou de quase todos, o necessário e a tecnologia disponível falta para muitos. Mas que ela já existe, ela já existe. Então, materialmente, a gente está precisando, não. Nós estamos precisando de moral. Então, o tempo novo é um tempo de novas ideias. Elas devem seguir a mesma estrada que as ideias de liberdade, suas precursoras, percorreram. Mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Gente, mas esse trem está no Evangelho faz tempo. Porque toda vez
que a gente enxerga igualdade, uma classe precisa lixar o orgulho. E eles não gostam. Nós não gostamos. Quando se reconheceu que escravo era igual, e os senhores precisaram perder aqueles servos, houve um grande abalo social, porque alguém precisava perder e reconhecer outro como seu igual. E aí o domínio diminui, porque isso confirma ideia de liberdade e igualdade. É sempre assim. Nós temos uma resistência a conservar o orgulho funcionando em nós. E é importante essa compreensão, porque eu preciso desconstruir para o novo poder vingar. Não, porque elas precisam, para chegar à maturidade, de agitações e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral que tocarão os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Não temos nenhuma pretensão que essa é a religião que fica, mas na compreensão da importância de causa e efeito, de que aquilo que a gente faz hoje é exatamente o plantio do nosso futuro, e que essa noção vai nos moralizar, que tudo aquilo que eu não quero para o meu irmão, que eu não quero para mim, eu não posso fazer para o meu irmão. Então, quando essa compreensão começa a fazer parte, nós começamos a construir definitivamente o tempo novo. A revolução que se apresenta é muito mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos inspiram a fé para que vós todos, trabalhadores esclarecidos e ardorosos, possam fazer ouvir vossa voz humilde. Pois vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e os animais insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, a cruzada começou. Mas todo mundo aqui é grão de areia ou formiguinha? Mas que a gente é. E a gente faz parte desse novo tempo. Então, a nossa parte tem que ser feita, mas sem perder a noção que o convite é de paz universal e não de guerra universal. Revolta é estagnação. Paz é construção. É equivocada a ideia que a pessoa da paz é aquela que não faz nada, que fica de boca fechada, paralisada, esperando tudo acontecer. Não é essa pessoa. Pessoa que faz a paz é uma pessoa que trabalha intensamente no bem e especialmente vigiando a si mesma, porque ela não concorda com atos prejudiciais a quem quer que seja, e independente isso de religião, de partido, de qualquer outra coisa, porque nós estamos falando de evangelho. E aí, então, agora sim, para nos situar, lá no
livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, bem lá no começo, tem uma conversa de Jesus com Eliú, onde ele vai relatando na história da humanidade que cada povo teve o seu compromisso e o seu desafio. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias. Quando ele fala isso, ele já tinha falado do quanto gregos, romanos, os próprios franceses tinham trabalhado na parte da filosofia. O quanto o Japão e os Estados Unidos fizeram pela parte da ciência e tecnologia. Isso nunca foi um compromisso brasileiro. Nós não somos bons nisso. Nós aprendemos. Isso eu não estou falando que aqui não tem gente capaz. Mas esse compromisso com o mundo foi deles. Então, ele diz assim, ó, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Compromisso do Brasil com o mundo é o Evangelho. Não é com o Espiritismo, é Evangelho. É o país mais cristão. Esse é o nosso compromisso. Então, talvez esteja exatamente na hora de perguntar se a bandeira que temos empunhado combina com ser cristão. Porque esse é o compromisso da pátria. As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material, que impressionou fortemente o espírito de Humboldt, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Então, nós vamos copiar a organização de quem já fez. Mas, moralmente, o Brasil é o mais capacitado. Permanece. Ah, mas aqui tem muito preconceito. Tem, mas muito menos grave que em qualquer lugar do mundo. Tem, e principalmente tem, porque nós já viemos da Europa, já moramos lá. Morremos de saudade de lá. A gente adora falar bem da França, da Inglaterra. Né? Tem gente que morre de saudade dos Estados Unidos. É, de outro tempo. Né? Mas esse tempo não é meu tempo agora é aqui. E aqui eu vim aprender moral. Vim expandir com compromisso coletivo enquanto país de sinalizar para o mundo. E, literalmente, essa transcrição do livro deixa uma fala de Jesus, quando, então, visitando a terra, da qual ele é o governador, ele encontra dificuldades do outro lado do mundo e percebe que lá o Evangelho não teria mais condições de permanecer com o seu celeiro, porque aquele povo estava num tempo de muito comprometimento. Tudo era guerra, inclusive uma coisa que chamava Guerra Santa, que era matar em nome de Deus. Então, ele faz uma transposição e vem conhecer o Brasil. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Ó, nosso solo é dadivoso, fertilíssimo e riquíssimo. Porque uma nação que é tão lesada e fica em pé, gente, mas precisa ser rica demais, né? Que é isso? Vocês tinham noção que vocês tinham um país rico desse jeito?
que perde dinheiro e ainda para em pé. É desse país que a gente gosta de maldizer. Então a gente precisa cuidar bastante. Jesus sabia da nossa riqueza? Sabia. Por que ele permite, então, o desmando dessa forma? Porque enquanto a dor não aperta, a gente não transforma espontaneamente. Se tivesse que se pôr autoridade, ele já tinha feito. Agora, nós vamos ter que perguntar para nós, até quando? Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Gente, pergunta básica: qual é a nação mais humilde da Europa? Portugal. Quem conhece fala que, em se tratando de Europa, é o único povo simpático. O resto não gosta muito de visita. Por quê? Porque lá é o país deles. Eles não gostam. Eles não gostam de mistura. E aí, a nossa parte é entender. É uma origem importante. Nós somos derivações de uma raça que era já um pouco mais humilde. Não tinha essa coisa da soberba com eles. Um país rico, titico. Que poder tinha? E aí parecia que era um engano pura sorte. O cisco chega e acha uma terra desse tamanho. E o cisco, sem muita briga, consegue segurar um território desse tamanho para eles. Nossa, que interessante! Mas ficaram poderosos essas nossas origens, não? Estava previsto. Eles tinham ajuda para fazer isso, porque eram eles que teriam que fazer a colonização. Essa colonização que a gente fica falando mal. Entenderam? É deles que a gente vive falando, que a gente não queria. Ai, devia ser igual quem? Então, era assim que é. E foi assim que foi, e assim somos nós. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas. E mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos, já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Então, olha só, tudo previsto. Então, somos mesmo, graças a Deus, uma mistura de negros, índios e portugueses. Cada um trazendo sua cota de mansidão, humildade e bondade. Aí, revoltados, a gente fala assim, brasileiro não sabe brigar, mas não foi feito para briga. Foi feito para expandir a moral cristã. E quem fez sabia exatamente o que estava fazendo. Por isso que foi essa mistura que fez. E quando espiritualmente eu consigo nascer nesta terra, quando eu já comecei a entender que quem herdará a terra são os filhos de Deus, aqueles, como a exemplo e modelo do Cristo, já conquistaram a mansidão e a brandura. Agora, hora nenhuma, no Cristo, nós vamos encontrar omissão, conivência e covardia. Outro departamento. Mas responsabilidade, comprometimento, isso tem.
Então, o convite é grandioso, porque trabalha agora com sentimentos nobres vinculados ao amor, que os espíritos que já chegaram a essa terra, por terem condições, já podem levar cada um ao seu posto de trabalho, porque é assim que se constrói um tempo novo. O tempo que a gente faz tempo, que está esperando acontecer. Só que agora começou o barulho de verdade. Socialmente tudo muito abalado. Por quê? Porque agora a mudança está ficando rápida. E tem nos pedido uma nova postura. Mas o que eu não posso esquecer, que é uma nova postura moral. Não é guerra, é paz. Não é briga, é justiça. E isso eu preciso cuidar, porque como ele disse lá no Evangelho, cada formiguinha contribui na construção do formigueiro, uma sozinha não faz. Então nós precisamos dessa consciência. E já sabendo da quantidade de problemas, é incrível, né, da gente perceber, mas Brasil, Coração do Mundo, foi escrito também há muito tempo. E lá, bem no comecinho, tem como se fosse uma prece de Emmanuel, que é de 1938, esta colocação dele, e ele diz assim, olha, peçamos a Deus que inspirem os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro. E que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Se a gente lesse isso, dá para acreditar que foi em 38 que Emmanuel escreveu isso? Não parece que foi hoje cedo? Então, a gente ficou imaginando que o equívoco é agora, mas faz tempo, né? Porém, agora está bastante escancarado. A gente não tem dúvida que está tudo errado. Mas eles de lá já viam, ó, o caminho está errado. Estão fazendo de novo coisas que não vai dar certo. E agora a gente entendeu, ó, não deu. Então, se não deu, eu preciso fazer uma correção. E é isso que ele está nos solicitando, a correção para que um tempo novo efetivamente comece. Agora, como que isso começa? Em mim. Então, na verdade, é um desafio para cada um de nós compreender qual a minha parte, o que de fato eu posso fazer. É muito desconfortável a gente ter que ouvir tudo isso. Agora, vamos combinar assim, bem sério. A gente está muito preocupado com a questão material. Muito mais que com a questão moral. Olha onde está o problema. Então, antes de qualquer coisa, isso é muito sério, nós estamos aqui para evoluir moralmente. Essa é a proposta. Porém, ó, de quem está aqui, né, ainda mais espontaneamente, todos nós já conhecemos o Cristo suficiente para fazer muito melhor do que temos feito. Mas onde eu vou fazer isso? Na minha casa, onde eu trabalho, onde eu convivo. Mas quando? Todo o tempo. E o tempo todo. Sem parar. Porque eu sou cristão, primeiro que qualquer coisa. Então, antes de ser professor, eu tenho que ser cristão. Antes de ser dentista, eu sou cristão. Antes de ser médico, eu sou cristão. Porque ser cristão é uma condição de vida.
depois eu sou. Então, quando isso é o que direciona o meu pensamento, a minha conduta passa a ser pautada pela lei. Porque quem segue a lei de Deus é um fiel cumpridor de qualquer outra lei. Por quê? Porque na lei de Deus já vai estar implícito que eu nunca vou prejudicar ninguém. E eu sempre vou fazer o melhor que eu posso. Gente, não tem regra de convivência melhor que essa. Mas primeiro eu preciso ser cristão. Agora, quando primeiro vier o meu interesse pessoal, para depois, eu não sou. Eu estou pensando se é isso que eu quero. E aí dá errado. Então, quando a gente começa a expandir a nossa compreensão nesse sentido e começa a fazer aqui no presente coisas novas, porém que condizem com o bem, todos nós, porque isso também é da lei, voltamos a ter esperança. Porque se eu faço bem, dentro de mim vai nascer a certeza que quem planta o bem, mais ali na frente, vai colher frutos desse bem. Mas quando eu faço coisas mais ou menos, isso me traz insegurança, porque o mais ou menos, ali na frente, traz frutos que são mais ou menos, bem mais ou menos. Agora, vamos definir uma coisa. O que é um trem mais ou menos? É bom ou é ruim? Olha. Não vai ter como definir isso. Porque lembra quando Kardec fez a definição? Ele falou, não fazer o bem já é o mal. Então, ó, o mais ou menos que eu estou querendo acreditar já é o mal. Já é o espaço que falta o bem. E isso já é problema. Então, o esforço agora é desse alinhar para que nós, enquanto povo, possamos assumir o nosso papel. E, com isso, hoje a gente encerra o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Só que olha que desafio, encerramos o capítulo, penso eu, para entrar numa semana de aflições reais. Agora nós vamos praticar. Então, ai, que bom que o capítulo acabou, é assim, começou a parte prática, acabamos a parte teórica. Porque diante dos desafios, eu vou precisar ver o seguinte, minha fé se estruturou, o que eu vou fazer diante disso que está à minha frente? Determinada classe, eu estou julgando como meu inimigo, mas tenho orado por aqueles meus inimigos, como Jesus propôs? Gente, e olha como é real. Quem aqui tem vontade de orar de coração pelo nosso presidente? Entenderam que paz é essa que nós estamos procurando? Aquela que não existe em mim ainda. Porque nós não temos vontade. Mas eu sou cristã. Mas espera aí, o que o Cristo falou? Orai pelos inimigos, reconciliai. Olha só. Então, isso é ser cristão. Agora, eu não estou falando certo ou errado. Mas é a colocação do Emmanuel. Pedir para que Deus inspire. Para que ele rememore que ele também tem um compromisso. Eu tenho um compromisso muito grande com a minha filha e ele com uma pátria. Esse é o compromisso dele nessa vida. Por que ele escolheu isso, aceitou isso? Aí eu não sei, isso é com ele. Agora, quando eu vejo alguém em dificuldade, eu preciso lembrar qual é a postura cristã. Porque senão, eu não vou fazer nada, ainda vou me revoltar. E na revolta, a gente paralisa. Nada muda, as coisas não acontecem. É que eu estava aqui pensando, quando ele fala que ele transplanta a árvore do Evangelho, Jesus, os judeus foram escolhidos, e não aproveitaram a oportunidade. Ninguém disse que o Brasil,
como escolha de pátria do Evangelho, de fato assim será, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade. Em algum momento, eu acho que a gente leu esse livro, né, e a gente interpretou bem errado, porque a gente achou que a gente, assim, que nós somos melhores que quem está lá fora, né? E, assim, eu já vi muita gente lá fora com valores morais muito melhores do que os nossos. Valores de não fazer nada que prejudique o outro. E esse jeitinho nosso, muitas vezes oportunista, tal, a gente ainda vê aqui. Mas tem lá fora muito também. Então, eu acho que essa coisa da gente reclamar tanto da gente é péssimo mesmo, né? Eu acho que a gente tem que se valorizar, mas não a ponto de achar também que a gente é melhor que os outros. E, ao mesmo tempo, orar muito, porque realmente a gente precisa, porque senão a gente vai perder a oportunidade igual eles perderam, né? É o fato, né? O cuidado para não perder mais uma oportunidade. Então, para essa semana vai ficar para nós essa pergunta: qual a sua parte? Ou melhor, qual a minha parte? O que de fato eu tenho feito para identificar esse tempo novo em mim? Então, às vezes, a gente tem mesmo, às vezes, até preguiça de ficar pensando nisso tudo, porque são desafios que nos convidam a muitas mudanças internas. Eu sei que está muito difícil, porque a maioria de nós, essa semana, passou por momentos de muito medo, de muita revolta, né, de muitas... Agora, se racionalmente eu não definir como escolha esse equilíbrio cristão, a questão material vai fazer uma pressão tão forte que nós vamos sucumbir. Talvez não tenhamos condições de seguir. Então, isso é um momento que está mesmo, ele está bastante delicado, mas era um abalo esperado para que a gente pudesse modificar. E penso que nós vamos aprender muita coisa, como, não é que dava mesmo para passar uma semana sem fazer tal coisa? Nossa, não é que isso aqui está exagerado mesmo? E talvez nem nos apercebemos, por quê? Porque fomos fazendo. Então, como diz o Leon Denis, olha para a dor. Vê o que ela está te ensinando. Que proposta de mudança ela te trouxe? Que lição é essa que eu preciso aprender? E que tempo novo é esse que começa agora? Independente, porque agora eu não consigo segurar tanta mudança. Ela vai acontecer para que nós, enquanto povo, unidos, fraternalmente, com muita compreensão, possamos mesmo assumir que é a hora de mudança e que consigamos mesmo fazer tudo diferente, porque o caminho até aqui foi muito equivocado, né? Então, esse vai ficar o nosso convite para a semana, para que nós possamos pensar qual vai ser a nossa parte, porque isso é desafiador para todos nós. E assim, agora a gente definitivamente encerra o capítulo.